Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos educacionais, fazendo a nossa análise de cenário número 34, com perguntas e respostas a respeito do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul. Mas antes, eu gostaria de fazer um pedido para a sua consideração. O nosso vídeo de hoje ele vem a partir de um conjunto de perguntas da nossa audiência, em especial aqui do Vitor Asgorzoni. E ele faz 3 perguntas dentro dessa postagem que ele fez no nosso canal. A primeira pergunta dele é o seguinte: na sua opinião, ainda vale a pena aumentar a posição no banco? A segunda pergunta: você acredita no crescimento, mesmo que modesto, do Banrisul? E a terceira: existe alguma possibilidade de privatização do Banrisul? Então, vamos separar essas perguntas em 3. Vamos começar aqui com a primeira pergunta: se ainda vale a pena aumentar a posição no Banrisul. Na realidade, as posições que se assume para qualquer tipo de ação, aqui a gente está falando especificamente do Banrisul, mas nós vamos pegar esse exemplo aqui. Ele está muito vinculado com as metas que você estabelece. Aqui no caso nós temos as nossas metas para 2022, 2023, e veja aqui, só que essa meta aqui ela está revisada, ela foi revisada em abril de 2022. Veja aqui, a meta em ações agora do Banrisul está em 7.119, sendo que atualmente nós temos 5.330 ações do Banrisul. Mas essa meta foi revisada em abril. A revisão anterior dessas metas aconteceu no mês de fevereiro de 2022. E vamos ver como é que estavam essas metas, como é que elas foram revisadas em fevereiro de 2022. Observe que em fevereiro de 2022 nós tínhamos meta para 4.207 ações e, no entanto, nós já tínhamos atingido 5.330, que é a nossa posição atual. E aí então nós fizemos a revisão dessa meta, nós já tínhamos ultrapassado em 26% a meta. Ou seja, na realidade, tudo depende de como vai estar o condicionamento das suas metas. À medida que você vai atingindo, você realinha a sua carteira, porque a meta, claro, aqui está em número de ações, mas o que nós queremos é chegar em proventos a serem recebidos. Quanto mais nós nos aproximamos das nossas metas em proventos, e veja aqui a nossa meta aqui em fevereiro era de entre 1.500 e 1.660, na média mensal, e já para nossas metas revisadas, passou de 1.500 para 2.130, só no exercício de 2022. Então, portanto, respondendo agora claramente e objetivamente a pergunta, se ainda vale a pena aumentar a posição no Banrisul, eu diria o seguinte: se você ainda não atingiu a meta, você vai continuar aportando no Banrisul. Se você já atingiu a meta, então você ou já ultrapassou a meta, você faz um redesenho e provavelmente vai aumentar o número de ações nas suas metas. Portanto, sempre vale a pena aumentar a posição, aqui especificamente no Banrisul, mas na verdade em qualquer companhia que faça parte da sua carteira. A segunda pergunta é a seguinte: você acredita no crescimento, ainda que modesto, do Banrisul? Para responder essa pergunta, nós vamos utilizar os nossos estudos que nós fazemos sempre que a gente analisa um papel aqui. Então a gente tem esse estudo aqui, esses dados que eu estou colocando aqui, eles vieram do Status Invest. Veja que para dados do Status Invest, nos últimos 5 anos, a receita líquida do banco veio caindo aqui em torno de 4,72% ao ano, ao passo que o lucro 0,25% ao ano. Então, se nós olharmos para 2017, o banco chegou a ter receita líquida de 9,3 bilhões. E agora, em 2021, segundo o Status Invest, 7,6 bilhões. Então, com isso, é possível que nós estimemos para 2022 7,3 bilhões, o que é uma redução na sua receita líquida. Da mesma forma, você pode ver aqui que tem uma redução pouco significativa, mas existe no lucro líquido do banco. Tanto aqui foi 1 bilhão e 95 milhões em 2017 e em 2021 1 bilhão e 84, sendo que com isso, com esse decréscimo de 0,25% ao ano, dá até para se estimar em 1 bilhão e 81 milhões, segundo o Status Invest.
investe. Agora vamos ver o que acontece quando nós olhamos para o balanço dos bancos, do Banrisul. Lá no balanço está reportado 6,9 bilhões, um pouco menos, e o lucro líquido ainda menor, 990 milhões. Com isso, significa que nos últimos 5 anos houve uma redução de 7,5% no crescimento médio composto da receita líquida e 2,49% no crescimento médio composto do lucro líquido. De forma que nós aqui no canal estamos estimando 6,4 bilhões de receita líquida em 2022 e 965 milhões de lucro líquido. Mas evidentemente que essa nossa posição aqui ela é extremamente conservadora, porque a gente adota essa postura de ser muito conservador aqui no canal na análise dos resultados. Vamos esperar agora como o banco vai trazer os resultados do primeiro trimestre de 2022 para ver quando nós nos aproximamos do que nós mostramos aqui para você. E agora respondendo a pergunta, se eu acredito num crescimento ainda que modesto do Banrisul, eu acredito que em relação a 2020 e 2021, em 2022 ele possa ter um crescimento bem modesto. É mais ou menos com essa visão que eu estou tendo do Banrisul para este caso. Em relação a 2017, acredito que ele não deva crescer, só vai mostrar, se tomarmos o gráfico de evolução das receitas e lucro líquido do banco, vai estar mais ou menos uma linha de estabilização. E a última pergunta é se existe alguma possibilidade de privatização do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Para responder essa pergunta, eu vou me socorrer de algumas reportagens. Esta aqui é uma reportagem que foi vinculada, deixa eu pegar a fonte aqui para você, no GZH Economia. E veja que ela é uma reportagem, vamos acertar melhor aqui, para a gente fazer a referência de quando é essa nossa reportagem. Então observe aqui, é uma reportagem do dia 28 de 11 de 2018 e é assinada aqui por Juliana Bublitz. E o título da reportagem é Exigência de Venda do Banrisul, isso foi em 2018, trava plano de recuperação fiscal do Rio Grande do Sul. Recuperação fiscal porque a dívida pública do Rio Grande do Sul é muito alta, os juros nessa época aí, atingiam patamares que mas criavam dificuldades para o Estado do Rio Grande do Sul para o pagamento até da folha de pessoal. Então, uma das propostas foi justamente revisar o plano de pagamento dessa dívida pública, que foi feito pela primeira vez nos anos 90, um péssimo negócio, porque a dívida ela tem sempre um valor a amortizar. Embora se pagasse os juros, e também, talvez parte do principal, aí eu não sei dizer direito, mas o amortizar vinha sempre crescendo. Então a dívida ela quase dobrou nos últimos 20 anos. Nessa notícia aqui do Jornal do Comércio, a gente pode verificar aqui na reportagem de capa, publicada aqui em 29 de 11, ela diz o seguinte, venda do Banrisul é crucial para sair acordo da dívida. Aquela dívida que eu acabei explicando aqui para você. Observe que o G1, já aqui no ano de 2021, em junho de 2021, ele publicou a seguinte reportagem aqui. A Assembleia do RS aprova em segundo turno o fim do plebiscito para a privatização da Corsã, Banrisul e a Procergs. Observe que aqui se tinha, então, na Constituição do Rio Grande do Sul, a imposição de que para vender qualquer uma dessas empresas tinha que ser feito um plebiscito com a população do Rio Grande do Sul. Isso foi retirado da companhia. Portanto, os indicativos aí dão conta de que está construindo um caminho na direção de uma privatização. O que estabelece aí um contraponto divergente em relação à privatização, você vai encontrar, por exemplo, aqui na parte aqui no caso é Sindibancários. Você pode observar que o Sindibancários aqui, ele é filiado à CUT. Então é uma questão mais de movimento político, mas é uma contraposição à ideia da privatização. E você pode verificar até que já no início da página aqui tem um não à privatização do Banrisul, mais aqui outro, não à privatização, ou seja, o conjunto de notícias desse sindicato, ele vai na contraposição. Então existem duas forças aqui tentando competir para essa questão da privatização, e haverá o momento
em que isso possa perder esse equilíbrio. Outro aspecto que chama bastante atenção é que, se você for ver aqui no hall de notícias do sindicato, veja aqui, ó, que o Banrisul ele tem 1.152 notícias, ele é o campeão de notícias dentro desse sindicato. Em segundo lugar está a Caixa Econômica Federal, e a sede dos dois elas são muito próximas, no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, uma fica de frente para a outra. Depois aí nós vamos encontrar aqui o Banco do Brasil, e assim e sucessivamente bancos públicos. Bancos privados ficam lá atrás, acho que o primeiro que aparece é o Santander aqui com 389 notícias. Então isso reforça a ideia de existir essas forças muito conflitantes no sentido de privatizar ou não a instituição. E eu falei isso, mas eu retiro, né? Na verdade é a companhia, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Então, agora respondendo objetivamente a pergunta, existe alguma possibilidade de privatização do Banco do Estado do Rio Grande do Sul? Eu entendo que existe uma grande chance de privatização. Até diria diferente, entendo que o banco, para a saúde do banco, seria muito importante que ela acontecesse. É um banco que a gente viu, ele praticamente não cresce, é um banco que tem um índice de eficiência muito ruim, ele está quase batendo 60%. É um banco que tem um problema aqui muito consistente em relação ao crescimento do banco, que a gente precisa sempre levar em consideração. Veja que toda vez que assume um governo, e no Rio Grande do Sul não tem tendência de repetição do governo, então uma diretoria estatutária ela fica por 4 anos. Em 4 anos você não tem como fazer um planejamento de longo prazo para uma companhia, qualquer que seja a companhia. Então, você nunca vai, ele sempre vai estar quebrado, sempre quebrado. Além disso, a gente já mostrou aqui no canal, tem vídeos aqui, depois eu vou deixar no final. Existem muitas comissões, muitos penduricalhos no entorno do banco. Mesmo o banco tendo feito um plano de demissão voluntário incentivado, ainda assim os custos são muito altos, o que implica também num problema de eficiência. Além do que, a gente também vai deixar o vídeo aqui no final, o quanto desse valor é destinado aos diretores dos bancos, que normalmente estão vinculados, como a gente já mostrou aqui, a questões da política em si, porque na verdade eles são nomeados pelo governador do estado do Rio Grande do Sul. Então tem vários problemas aqui que todos eles vão direcionando lenta e gradativamente para um processo de privatização, além de ser uma exigência também para as renegociações das dívidas públicas do estado do Rio Grande do Sul. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado e espero que eu tenha respondido adequadamente as perguntas que foram feitas pelo nosso colaborador. E antes de encerrar o vídeo, eu queria conclamar você para uma questão. Um grande abraço!